Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com você novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom programa, um bom entretenimento, com um bom conteúdo e principalmente com um nível intelectual elevado, que naturalmente ocorrerá em alguns segundinhos. Tenho aqui ao meu lado direito o amigo da casa, Davi Veiga, que é um jovem absolutamente promissor, que depois nós vamos falar dele especificamente. Primeiramente, eu quero agradecer de novo e enfaticamente os trabalhos técnicos desse pessoal maravilhoso, montado pela Betânia, Luciana e Márcio. Sem eles, nós não estaríamos aí incomodando vocês. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre e nos ilumina todo o caminho lusófono e que realmente nos dá uma audiência bastante grande e principalmente bastante gabaritada, bastante aquilatada, que muito nos envaidece. Muito obrigado, Estela. Davi Veiga, como eu falei para vocês, um jovem professor, promissor sociólogo, já trouxe ao mundo 4 obras, apesar de seus 30 aninhos. 30, né? 28, na verdade. 28, oh, meu Deus. É mas que tá chegando, com essa barba, né, você ganha mais 10 anos. Poxa. É, tá chegando lá, né? A água tá batendo. 28 já. só? 28, por enquanto. Que beleza. E todas as obras voltadas a decifrar acontecimentos e movimentos sociais. Recentemente lançou Reflexões Sociológicas, Devaneios e Impressões. Tem um blog, né? Tem um blog também que eu escrevo. Na verdade, o Reflexões Sociológicas, ele é um aparato de textos, uma gama de textos que eu fui lançando no meu blog, que eu reuni, aqueles que eu julguei os principais, né? E compactei nessa obra, porque o blog ele tem uma vida mais dinâmica. Você lança o texto, você sobrepõe com outro e tal. Mas eu acho muito legal essa questão. E o pessoal interage, né? Algumas pessoas sim, mas eu acho muito legal também essa questão da publicação. Eu sou um pouco a moda antiga. Não, você ter o papel e o registro, né? O registro. E é legal esse calhamaço de papel que vai envelhecendo e amarelando com o tempo. É legal, eu acho isso encantador, eu acho sensacional isso. Eu também. Eu não consigo ler um e-book, embora seja o final dos tempos, ou seja, ele já está aí, não sei ainda se pegou direito, mas por todas as suas facilidades é uma coisa que a gente vai ser obrigado a usar. Possivelmente. Mas eu preciso sentir o cheiro do livro, manuseá-lo eu não risco, eu tenho pena de riscar. Tem todo um ritual, né, que vai se perdendo com o tempo, né? E eu acho muito interessante, muito legal a obra publicada mesmo, você ter em mãos, assim. Qual é o público que você pretende atingir com Reflexões? O título já dá um viés, mas o que você pretende efetivamente? Olha, o livro, na verdade, eu tentei fazer uma obra que abarca um público variado, não necessariamente só o pessoal de sociologia, ou só o pessoal de antropologia ou das humanas em geral. Eu tentei escrever com uma linguagem, por isso eu selecionei a dedo algumas crônicas que eu tinha escrito no blog, que fosse mais acessível para pessoas que vêm de outras áreas também. Então, até porque isso é uma coisa interessante, que na sociologia hoje, a gente não tem mais essa divisão entre aquilo que é até meio cartesiana, né? Aquilo que é racional, aquilo que não é, aquilo que é de ordem das humanas, aquilo que é de ordem de uma outra área. Isso segrega, né? Isso segrega. Hoje em dia a gente fala das áreas integradas, né? Tem até o autor, o Bruno Latour, que escreveu uma obra que chama Jamais Fomos Modernos. Como que chama? Jamais Fomos Modernos. Jamais Fomos Modernos. E ele fala dessa questão da pós-modernidade que justamente tem essa característica de integrar outras áreas, né? E o interessante é que eu sempre gostei muito de beber de fontes biológicas também para a sociologia. Por um tempo, a sociologia foi feita de uma forma que traziam questões biológicas, era uma forma de se ver, era a questão do naturalismo. Muitas coisas já foram superadas, obviamente. Mas o interessante, Ralph, é que a sociologia ela foi uma das primeiras ciências institucionalizadas, né? Ela começa no século XIX,
Países como o Brasil, ela tem uma linha muito tênue com a antropologia. É difícil você fazer uma separação entre sociologia e antropologia, porque elas se confundem, né? E pessoas que a gente chamava da tríade intelectual, como não haviam sociólogos, obviamente, eram pessoas de outras áreas que faziam estudos sociológicos. Então eram médicos, advogados, engenheiros, pessoas de outras áreas que estudavam o ambiente, estudavam a sociedade e começaram a lançar as obras que a gente chama de primórdios da sociologia. Aqui no Brasil, um deles foi o Franco da Rocha, que hoje é nome de município, inclusive, né? Ele foi um médico que estudou muito a questão da imigração e a questão da clínica, que os filhos de imigrantes, por exemplo, eram que tinham uma taxa alta de criminalidade. Isso tem vários fatores, né? A questão de não ser aceito na sociedade, de você ter uma múltipla cultura, uma coisa que você encontra na rua é diferente daquela coisa que você encontra na sua casa. Tem uma questão de crise de identidade, muitas vezes, acredito eu. Mas a antropologia ela é muito importante para a gente entender esse período, desse período do século XIX, do início da sociologia, né? Que até no livro, eu dividi o livro em basicamente 3 assuntos. Alguma coisa que é referente à filosofia da ciência, né? ou a própria filosofia em si, e a sociologia, obviamente. Um pouco também sobre a questão identitária do Brasil, a questão da formação do pensamento social brasileiro, e alguma coisa internacional, que eu peguei um golpe de Estado na Turquia, aquela tentativa de golpe de Estado que teve pouco tempo atrás da Turquia, enfim, alguns outros assuntos que fazem parte do espectro atual, né? Atual que eu digo de pelo menos uns 2 ou 3 anos para cá, né? E a antropologia ela surgiu como uma ciência de comparação. Isso é uma das coisas chave para a gente entender o pensamento sociológico e antropológico do século XIX e do início do século XX. Era o que eles chamavam de evolucionismo cultural. Era a época, depois que teve uma revolução muito grande com a obra do Darwin, né? A seleção das espécies e tudo mais, né? E o darwinismo social influenciou muito a forma de se fazer antropologia. E o que a antropologia herdou do darwinismo social foi essa questão de você enxergar sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, por exemplo, tem um autor americano que se chama Lewis Morgan, que ele estudou os índios iroqueses, né? E para ele a sociedade estava em 3 estágios primordiais: o estágio da selvageria, o estágio da barbárie e da civilização. A selvageria seriam aqueles povos que eram ágrafos, que não tinham escrita ainda e que estavam ainda vivendo como se fosse no Paleolítico. O período da barbárie seriam os povos que já tinham desenvolvido alguma coisa, como, por exemplo, a cerâmica, a idade dos metais, a idade do bronze, mas não tinham escrita. E a civilização, o que marca a civilização é a revolução da escrita, que faz com que a gente tenha a forma de através de símbolos, passar uma mensagem, não necessariamente da história oral, da via oral. E tem mais comunicação, né? Tem mais comunicação e você pode deixar para a posteridade, né? E não fica uma coisa que, como os africanos falam, né? Quando morre um ancião, é como se queimasse uma biblioteca. Alguns povos africanos dizem isso porque a tradição é oral. E não tem uma forma de escrita, né? E esse tipo de antropologia que influenciou depois a sociologia era uma antropologia que eles não iam a campo. Eles analisavam relatos de viajantes, relatos de descobridores, de missionários que iam para outras sociedades, né? Enfim, e eles analisavam o material que essas pessoas deixavam. Teve uma quebra que foi a revolução em tudo isso, que foi o Bronisław Malinowski, que ele foi o primeiro antropólogo, apesar do Lewis Morgan ter estudado os iroqueses, alguma coisa assim, que realmente foi a campo. Ele foi lá em Trobriand, nas ilhas do Pacífico Ocidental, e estudou os povos que chamavam de argonautas, né? E isso marca definitivamente o jeito moderno de se fazer sociologia e antropologia, que é você... Eles caminham juntos, literalmente. Né? Caminham juntos, que é você ir a campo, né? Você pode fazer uma história social, um historicismo social, baseado em depoimentos de pessoas, enfim.
Mas você ir a campo é uma coisa que... Porque muito... quando você descobre como um povo viveu, pelos seus objetos e tal, né, você transpõe o que era a sociedade, o modus vivendi daquela região, daquele povo, de uma determinada situação, inclusive. Né? Com certeza. Embora tenha algumas complicações também, né? Por exemplo, o que acarretou com o darwinismo social e você enxergar a sociedade em diferentes estágios de civilização? Um racismo científico também. A antropologia e a sociologia ela surgem como campos do conhecimento de comparação. Então, os europeus, por exemplo, na época do imperialismo, eles tinham o que eles chamavam de fardo do homem branco, que era você levar a civilização, levar um processo civilizatório que eles achavam que eram os detentores dessa civilização, desse iluminismo, vamos dizer assim, para povos que estariam no obscurantismo, que seriam os povos que estariam ainda na selvageria e na barbárie. Então, o darwinismo social que acarretou no racismo científico justificou o imperialismo, principalmente britânico e francês, que teve na África e na Polinésia, né? Principalmente na segunda metade do século XIX e começo do século XX. Né? Então, é muito complicado porque muita forma desse tipo de ciência, de se fazer ciência, já foi superada. Né? Hoje a gente fala muito do campo não necessariamente só funcional, né? que tudo é regido por funções biológicas, alguma coisa assim, ou deterministas. A gente fala muito do campo do simbólico. E esse campo do simbólico, ele traz instituições. É o que eles chamam de sociologia da mensuração, que é você estudar o indivíduo que se reconhece como tal. Ele vem com uma labelização, um rótulo. Né? Se você estuda, por exemplo, você rotula estudante, rotula morador de rua, homossexual, seja lá o que for, ele vem acarretado com isso toda uma gama de comportamentos que se espera que esse indivíduo tenha. Isso é uma questão que a gente discute bastante, porque você pode pegar, por exemplo, movimentos como movimentos de cotas, movimentos de inclusão LGBT, uma parte desses movimentos defende a categorização, que é para a pessoa justamente poder brigar pelo direito dela. E isso é uma faca de dois gumes, porque você categoriza e ao mesmo tempo rotula. Sim. Eu não sei qual dos dois é pior, porque Sim. Eu acho que não devia ter categorização nenhuma. Por exemplo, eu sou contra esse lance das cotas que você falou. Eu acho isso um horror. Tem uma linha da sociologia que defende muito uma não categorização. Tem um sociólogo brasileiro que é o Demetrio Magnoli, né? Ele é um O apelido dele é Pezão. Ele é um grande defensor. Ele escreveu aquele livro Uma Gota de Sangue. Ele é um grande defensor de que no Brasil não existem raças, né? Que no Brasil nós somos todos miscigenados. Alguns tendendo mais para um fenótipo caucasiano, ou outros para um fenótipo mais africano, seja lá o que for, mas que nós não temos como categorizar, né? Você no início do que você começou a demonstrar o que é a socialização e tal, você mencionou um negócio que ficou na minha cabeça, eu fiquei só esperando um momento, que é a identificação do povo brasileiro. Você não falou com essas palavras, mas é por aí. Na tua opinião, qual é a nossa identificação? Eu não vejo nenhuma. Qual é a nossa identificação? Justamente, o Demétrio escreveu o que você acabou de dizer, que bate com o que eu penso. E você pensa assim também? Olha, eu gosto muito de uma frase, independente de viés ideológico ou não, mas a figura dessa pessoa é muito importante para a sociologia e para a antropologia no Brasil, e eu gosto muito de estudar sobre ela, que é o Darcy Ribeiro. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que o Brasil precisa ser inventado, né? Porque, historicamente, o Brasil, ele como nação, surge apenas em 1808, com a vinda da família real para cá. Até então era América Portuguesa, que era um empreendimento, que era visto como uma empresa, era visto como uma colônia de extração e não tinha um sentimento de nação.
O Estado que se transfere da Europa por conta das invasões napoleônicas e se instala no Brasil em 1808 é que faz com que a gente comece a ter a nossa primeira noção de país, né? E de organização também. E de organização, e a abertura dos portos para poder negociar com outros países, né? Foi o que o Dom João VI fez a princípio, né? Depois seu filho se rebela contra a própria coroa e proclama a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I, e a partir daí que a gente pode falar em Brasil. Até então não se tinha essa noção de Brasil. E o Brasil já foi inventado várias vezes, né? No século XIX, principalmente... Foi roubado várias vezes. Também foi roubado, vide a situação atual, não, né? Mas essa situação atual é a mesma de... É um reflexo tudo, que... tudo igual. Mas o Brasil foi inventado várias vezes, né? No período romantista, principalmente na segunda metade do século XIX, quando o Cooper escreve a Pocahontas nos Estados Unidos, a gente tem o nosso José de Alencar escrevendo Guarani aqui. Uhum. E qual que era essa forja de identidade do Brasil? Era justamente a união entre o branco português com o nativo americano, o índio, que seria a união da Ceci e do Peri, da sua obra O Guarani. Nesse processo, o negro ficou de fora. O negro só vai ter uma inserção na sociedade e na questão de cultural brasileira a partir dos anos 20 e 30, com a Semana de Arte Moderna de 22, com o antropofagismo, e com a Frente Negra Brasileira nos anos 30, que aí tem um outro período onde se pensou em forjar um Brasil. Só que a princípio, o Brasil foi forjado com uma visão oficial e elitista, né? Não foi à toa que foi escolhido o Guarani, que era um índio dócil ao português, né? Tinha na época a Confederação dos Tamoios, que eram os índios mais resistentes aos portugueses, mas acabou ficando de fora e foi eleito o Guarani mesmo, e a obra do José de Alencar, que escrevia por encomenda, inclusive, foi muito usado pelo o Império Brasileiro em se forjar uma identidade brasileira. Como eu disse, nos anos 20 do século XX, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, teve um movimento antropofágico, que era um movimento de desconstrução desse Brasil romantista, vamos dizer assim, e uma nova identidade para o Brasil. Daí surgem obras importantíssimas, principalmente nos anos 30, como Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que foi, independente de alguns falarem que ele defendia uma democracia racial... Mas é um marco, né? Mas é um marco, é um livro muito importante, não tem como a gente negar, né? Uhum. E o Sérgio Buarque de Holanda escrevendo Raízes do Brasil em 36 e outros trabalhos muito importantes para a questão identitária do Brasil, né? E nós fomos reinventados muitas vezes. E né? agora, na esteira do teu discurso, que é sempre muito brilhante. Muito obrigado. E agora, existe um Paulo Freire, existe um Buarque de Holanda, algo que substitua a altura? É difícil a altura, mas, por exemplo, hoje tem alguém que você possa bradar, esse cara é aquele sujeito que daqui 20 anos nós vamos falar tal qual Paulo Freire. Olha, é muito difícil, viu, Ralf? Porque a gente vive num período, esse período, não sei, que alguns dizem que é pós-moderno, né? Vamos dizer assim, que é um período que é difícil você ter uma revolução intelectual ou física, seja lá o que for, que marca um novo tempo. Tudo é cópia da cópia, né? Tudo mais do mesmo. É mais do mesmo. Então é uma coisa muito complicada. É difícil apontar alguém que tenha uma ideia que não foi pensada antes. Até porque... Esses grandes, como a gente citou, o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, esses foram precursores mesmo de um tipo de se fazer sociologia. Eu falei Paulo Freire, é Gilberto Freire. Não, mas o Paulo Freire tem sua importância também na educação. Eu queria falar Gilberto e falei Paulo. Não, tranquilo. Mas esses foram os precursores. É difícil a gente encontrar algo que não foi pensado até ainda. Porque talvez não haja nem um ambiente propício para isso. Né? Dizem que nós que estamos na periferia do mundo, né? O Brasil, América Latina, África, Ásia, que tem o centro do mundo, que seria a Europa, os Estados Unidos, né? O chamado primeiro mundo, eles falam que são produtores de teoria, né? E nós somos os intérpretes da teoria. A gente não produz teoria. O que a gente faz é interpretar aquilo que os países do centro do capitalismo, do centro
intelectual fazem. Entender a cartilha dos outros, em resumo. Basicamente isso. E tem uma expressão que, em sociologia, em antropologia também, que se fala que muitas vezes tenta se aplicar as ideias fora do lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sempre copia modelos de fora e tenta adaptar ao Brasil, mas a gente não tem uma coisa genuinamente brasileira. Até mesmo o integralismo dos anos 30, que foi o movimento proto-fascista brasileiro que dizia ser tupiniquim, ele tinha era uma versão conservadora de um viés conservador e baseado no modelo italiano. Fascismo. Então a gente não tem uma coisa genuinamente brasileira. Agora, aqui você atribui essa falta de genuinidade e de autenticidade, né? Você crê que nós sejamos ainda muito jovens ou esse multifacetamento ocasiona isso? Eu acho que o Brasil é um país continental apesar de ter um governo centralizado, né? E a gente precisaria descentralizar um pouco, na minha opinião, ser mais multipolar, mas o Brasil é um país continental que é difícil a gente dizer o que é brasileiro, né? Aquilo que se diz que é nacional no Nordeste é diferente do Sudeste, que é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, do Norte, seja lá o que for. É difícil a gente dizer qual é a característica. Todo país tem diversidade cultural e tem a cultura que é eleita. Por exemplo, na época do Getúlio Vargas, nos anos 30, justamente com esses autores que contribuíram para o Estado Novo, para uma outra forma de se interpretar o Brasil, você teve uma nacionalização do samba, do futebol, coisas que a gente cultiva até hoje como sendo coisas da nossa cultura, né? Mas a gente sabe que foi uma construção de Estado e foi um esforço por parte do governo, na verticalidade mesmo, que fez e que impôs uma cultura para o país inteiro. Então, o carnaval, o samba, o futebol são coisas que foi através de uma construção de Estado que a gente adquiriu. E uma coisa genuinamente brasileira eu acho difícil, porque até as nações indígenas elas se dividiam em várias nações. Então, qual será que são os tamoios, é o tupi-guarani, é o pataxó, seja lá o que for, não dá para a gente saber. Pelo que você está falando, isso é ruim. Você acha ruim? Eu acho que tem, como quase tudo, o seu lado bom e o seu lado negativo, né? Porque a gente, por exemplo, até mesmo na sociologia e na antropologia, como eu estava dizendo, a gente não fica preso a um método ou a uma escola de tradição de se fazer ciência. A gente consegue orbitar em várias linhas de pensamento. Então, por exemplo, como nós somos os intérpretes e não os criadores de teoria, a gente não tem escolas tradicionais que ficam fixas a essas teorias. Então, um estudante brasileiro de história, de sociologia, de antropologia, seja lá o que for, ele estuda o estruturalismo, o funcionalismo, o funcional estruturalismo, a antropologia cultural, seja lá mais o que for. Diferente de você pegar um estudante, por exemplo, da escola de Chicago, que já fica mais no funcionalismo, ou de uma escola francesa que fica no estruturalismo, e o cara fica fiel àquilo. Aqui a gente tem relatos de estudantes brasileiros que vão para outros países que, porra, é como você chutar com as duas pernas, cara. Você fala mais de um idioma, você entende daquela linha, entende de outras linhas também, conhece outros autores. Ganhou flexibilidade. Ganha flexibilidade. Como nós brasileiros, bons brasileiros, somos camaleões, né? Mas eu acho que justamente essa flexibilidade, esse jogo de cintura, eu não gosto muito disso, mas o jeitinho brasileiro, que eu acho uma sacanagem, é fruto justamente dessa miscigenação. Com certeza. Nós não somos nem A, nem B, nem C, nós somos um múltiplo. Sim. Eu acho que isso cria uma característica diferenciada. Então você pega, olha, desculpe, você pega, me perdoe que eu vou parecer preconceituoso, mas o que eu vou fazer? Você pega um americano, você vê um americano, tem um jeitão de bobão. Você pega um alemão, parece... Um brasileiro, talvez porque seja o meu ambiente, ele é diferenciado nisso. Parece que ele está sempre alerta. Não, e a gente sabe que o americano é muito esperto, é muito culto e tal, apesar do Trump ter sido eleito. Mas
Cada um tem o Hitler que merece, né? Infelizmente, né? Em suma, são desvios, são derrapagens, que a gente, no final das contas, acaba acertando. Mas eu acho que essa flexibilidade, que eu não gosto na maioria dos casos, particularmente quando administrativamente isso ocorre, aí eu vou lá, eu dou um jeitinho, eu consigo e tal, blá, blá, e consegue, isso que é pior, um jeitinho e tal, na vantagem, naquele jeito malandro, maroto de ser e tal. Eu tenho a impressão de que mais umas 2, 3 gerações a gente perde isso, justamente pela globalização. Hoje é dia 6 de junho, né? Faz mais de 70 anos da invasão de 44 da Normandia, da Segunda Guerra Mundial, né? E lembrando isso, me lembrou um fato de quando os brasileiros, os pracinhas, foram para a Segunda Guerra, o piloto americano, ele era só piloto. Tinha o piloto, tinha o mecânico, tinha o revisor, tinha o metralhador. O brasileiro fazia tudo. E os caras ficavam impressionando. Então a gente é um povo do improviso, né? Sim. Aqui o mecânico entende não só de mecânica, mas ele entende também eletricidade, de não sei o quê. Então é uma coisa muito legal isso daí, né? Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos quase encerrando, tá? Claro. Você fala para burro também? Pô, okay. Escuta aqui. Tem 2 títulos do teu livro que eu particularmente adorei, que eu gostaria que você dissecasse rapidinho, que é o Patrimônio Histórico e o Desabafo 1 e 2. O patrimônio histórico, eu sou um grande admirador da arquitetura imperial, que é uma arquitetura que foi brutalmente assediada e destruída pela modernidade, né? Essa modernidade que é um constante devir que a gente tem nesse país, que parece que não tem os olhos voltados para trás, é sempre os olhos voltados para frente, e a especulação imobiliária faz isso muitas vezes. Então tinha um arquiteto chamado Lúcio Costa, que trabalhou muitas vezes junto com o próprio Niemeyer, né? E eles praticamente passaram a régua em cima das construções imperiais, né? Eles preservaram um pouco das construções coloniais, até por questões ideológicas, né? Eles eram bem modernistas. E a gente tem uma arquitetura bem moderna, e que eu acho legal também, eu acho interessante, mas o que me dói é que as grandes construções imperiais, elas foram destruídas. A gente tem hoje a Luz, em Petrópolis tem também, Petrópolis lá no Rio tem bastante coisa, mas ela acabou sendo destruída. E o patrimônio histórico, a gente se reconhece nele, é o que diz quem nós somos. É um pouquinho da identidade, né? Um pouquinho local, né? Um pouquinho da identidade que parece que é desrespeitada e pisoteada por uma modernidade de um constante devir avassalador que não olha para trás e parece aquele gigante do Macunaíma, né? O Pietra lá. Ele vai destruindo tudo e vai pisando em tudo e não quer saber, né? E o desabafo? O desabafo no livro foi justamente um momento de tensão, um momento de forte emoção, que é um momento que eu penso que nós estamos vivendo ultimamente, né? E eu tento fazer uma comparação com o aparato histórico, mas realmente é a crise mais terrível que nós passamos ao longo da nossa história, a meu ver. Sim, né? sim, uma crise não só institucional, como moral, espiritual, seja lá o que for. E eu espero que a gente supere isso, né? E o meu desabafo no livro é tentar fazer uma comparação histórica com o período pré-64, ou com a própria morte do Getúlio Vargas em 54, quando ele se suicidou, tal, com a oposição pressionando, lá do Lacerda, seja lá o que for. Mas eu acredito que, por mais que a gente possa fazer algumas analogias de períodos que já vivemos, como Marx fala que a história é cíclica, né? E ela se repete primeiramente como farsa e segundamente como tragédia, né? Eu acredito que nunca nós vamos passar por um sistema. O que nós estamos passando hoje, vergonhosamente passando hoje, eu acho que dificilmente vai acontecer outro. Isso é uma destruição, né? Vamos ver o que está por vir, né? Vamos esperar aqui. Não vai. Meu caro, eu agradeço muito você ter vindo. Eu que agradeço. Ter deixado seus alunos na mão, coitadinhos. Né? Que isso. Pessoal, nós conversamos, literalmente absorvemos aqui esses conhecimentos desse menino, ainda menino mesmo, professor, sociólogo, que lançou esses dias aí reflexões sociológicas, devaneios e impressões.
Dá o blog. Como é que é esse Eu tenho um blog que é o www.pelorevés.blogspot.com. Não, pelo contrário. Eu sei. Pelo revés. Pelorevés.blogspot.com. E tem o site oficial que é davivega.com.br. David. Com D no final. Bom, se bem que está na vinheta, está mostrando, a Luciana está mostrando o teu. Olha lá, está aparecendo, davivega.com. Eu que tenho que agradecer a amizade e a oportunidade de participar do programa. Você literalmente abrilhantou o espaço, modestíssimo. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por tudo, pela paciência. Estão lembrando, muito obrigado, Luciana. Essa menina é fantástica. Quase que eu esqueço de presentear você com a minha caneca. Opa, que isso! Que está festejando os 10 anos. Poxa. Essa menina, eu falo para vocês que sem essa gente eu não sou nada mesmo. Vai ficar aqui na minha coleção. Coleciono caneca. Também? Coleciono. Não vou te dar mais outra coisa disso. Não, essa aqui ter um lugar especial para ela. Né? Bom, eu quero agradecer de novo a Luciana, que colocou-me nos trilhos. E, pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.